Olá, você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manamundo. Meu nome é Alisson Renan Svaigen. Atualmente eu sou doutorando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou também membro do Manatim. Eu sou graduado e mestre também em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá. Oi, pessoal, eu sou a Laila. Eu também sou doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais e também possuo graduação e mestrado pela Universidade de Maringá em Ciência da Computação. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos contar, na verdade, uma experiência que a gente teve, que foi a nossa primeira viagem internacional. Essa viagem aconteceu em junho de 2018 e o nosso destino final, no caso, era a Grécia, né? A gente fez essa viagem, na verdade, porque nós tivemos dois papers aceitos para um evento internacional, que foi o evento Petra, de 2018, né, que é um evento da ACM, é a International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments. E então, como nós tivemos esses papers aceitos, a gente teve a oportunidade, no caso, de fazer essa primeira viagem internacional. Bom, como que a gente fez essa viagem, né? Nessa época, o nosso nível de inglês, assim, né, Laila, a gente pode dizer que era, de certa maneira, intermediário, mas mesmo assim a gente deu a cara a tapa e nós fomos para essa viagem. Então, o nosso roteiro foi assim, a gente saiu de Maringá mesmo, né, com destino a São Paulo, num voo doméstico, e de São Paulo a gente ia embarcar para a nossa viagem internacional e a gente ia fazer uma escala primeiro em Amsterdã, e depois de Amsterdã a gente ia para Atenas, né, que é a capital da Grécia. Só que o evento, no caso, ele ia acontecer em Corfu, que é uma ilha da Grécia. Eu não me lembro agora se é a maior ilha ou a segunda maior ilha do país. E, enfim, né, passagem comprada, fomos para a viagem. E daí, já no começo, a gente começou a enfrentar os primeiros perrengues. Né? O nosso voo, que saía de Maringá, ele já saiu atrasado, cerca de 1h30, e a gente, né, talvez um pouco por falta de experiência, né, Laila, a gente não calculou Sim, muito bem o intervalo que a gente ia ter entre o voo doméstico, né, e o voo internacional, porque quando você passa do voo doméstico para o voo internacional, você não pode despachar a bagagem diretamente, você tem que pegar do seu voo doméstico para despachar para o seu voo internacional. Então a gente chegou lá no aeroporto de Guarulhos já com um intervalo de tempo assim bem no limite, daí foi aquela correria, né? O aeroporto de Guarulhos, que não é tão pequeno assim, né? É um aeroporto muito grande, e a gente estava naquela loucura, pegar a mala e saindo correndo lá pelo aeroporto. O pessoal deve ter olhado pra gente, se bem que lá é uma cena comum, né? O pessoal correndo para pegar voo internacional. sim, a 1h30 que ficou atrasado o voo fez a diferença, né? Da gente ter que Sim. correr ou o voo mais Aham. tranquilo. Né, então aí a primeira dica que a gente pode deixar para quem está planejando viagem internacional e não tem ainda muita experiência, procure deixar uma janela grande assim se você vai primeiro para um voo doméstico para depois pegar o voo internacional. Mas enfim, né? Finalmente conseguimos embarcar, tudo tranquilo. Era um voo noturno, né? Porque foram, se não me engano, 15, 14, 15 horas, não me lembro certinho, mas assim, né? Foi a noite inteira que a gente passou voando, né? Até chegar em Amsterdã. A gente achou que ia ter uma noite tranquila até, né, no voo, mas aí apareceu, na verdade, um outro problema, porque nesses voos internacionais, né, é, eles servem bebidas alcoólicas também pro pessoal. E tinha algumas mulheres, na verdade, na poltrona exatamente atrás da gente, começou a beber, 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 e começou a falar muito alto durante o voo. E a gente também não quis chamar a aeromoça, nada do tipo, né, pra não ficar incomodando, mas enfim. A gente praticamente não conseguiu dormir durante o Não nosso voo. dormimos nada. É, Bem, daí depois, né, a gente comprou esse pacote da viagem, era tudo junto, né? Os voos eram tudo na mesma companhia para não ter problema, né? Caso um atrasasse, assim, a companhia era responsável por alocar a gente em outro voo, né? Mas a gente tinha essa parada em Amsterdã e era uma parada relativamente longa, né? Era uma parada de 15 horas. E como a gente comprou tudo junto a passagem, né? Até Atenas, então a nossa mala ia direto até Atenas, a gente estava só com uma mochila, né, de costas, assim, e a gente tinha uma escala grande em Amsterdã, dava mais ou menos umas 15 horas, a gente chegou bem cedo no aeroporto, e nosso voo era só à noite, era cerca de 9 horas da noite, 10 horas da noite, por aí, não lembro direito.
E daí, como a gente estava lá, a gente tinha praticamente um dia inteiro, a gente resolveu sair para conhecer Amsterdã, né? Então, uma vantagem que essa escala longa teve foi que a gente pôde conhecer mais um lugar que nem estava planejado no começo, né? Quando a gente decidiu fazer essa Sim. viagem. A gente aproveitou para conhecer ali o centro de Amsterdã, né? E como todo bom estudante viajante, né? A gente tem que fazer as coisas do jeito mais barato possível. Então, a gente saiu do aeroporto, né? A gente pegou um trem urbano ali, uma espécie de metrô que não é um metrô, né? Que é por cima. E a gente foi até o centro. E nessa parte teve até uma parte engraçada que a gente não sabia comprar o bilhete direito do trem. E daí a gente comprou na máquina, assim, e eu coloquei lá que eu queria 2, né? Um pra mim e um pro Alisson. E daí na hora que eu dei pra OK, ele imprimiu só um. Daí eu fiquei olhando pra tela, assim, falei, será que esse bilhete é duplo? Será que eu tenho que clicar mais uma coisa? E daí na tela não tinha mais um OK, não tinha next, não tinha próximo, não tinha nada. Daí eu falei assim, acho que é isso. Daí eu peguei e virei as costas, e daí a pessoa que tava atrás de mim na fila foi um daqueles totens, assim, que você compra você mesmo o bilhete, né? E daí a pessoa ela veio e me deu o outro bilhete depois, porque eu tinha esquecido. E, tipo, até agora eu não sei o que faltou fazer pra sair os 2 bilhetes ali, né? Mas daí deu certo, a gente pegou o trem, a gente foi até o centro, né? A gente andou ali da estação central, ali em alguns pontos turísticos, ficava ali no centro, foi bem divertido essa parte ali. E, Tirando a garoa e o vento extremamente gelado que estava no dia, né? Mas sim, foi tudo ótimo. Foi muito bom conhecê-la. uma parte engraçada também que a gente não tinha, né? A gente não tinha comprado o então a gente meio que tinha baixado o mapa da cidade pra gente andar, né? Só que Só que lá em Amsterdã tem umas ruas, assim, são umas ruas muito curtas, umas quadras muito pequenas, e a gente contou as quadras pra gente não se perder. E a gente, em algum momento a gente ficou passando uma quadra, porque a gente deve ter passado, não achava que aquilo contava como uma quadra, sei lá, uma coisa de 1 metro contava como uma quadra e era. E daí a gente deu umas perdidas, mas fora isso, deu tudo certo. E daí nisso voltamos pro aeroporto, daí já foi mais tranquilo, a gente já tava mais tranquilo ali com a viagem, voltamos, entramos no aeroporto pra gente pegar nosso avião para Atenas. E daí do nosso voo até Atenas, né, a gente chegaria. A gente chegou, na verdade, por volta de 2 horas da madrugada. Então, assim, a gente já estava praticamente um dia sem dormir direito, sem banho, né? Já estava naquela situação assim deplorável. E o check-in do nosso hotel, na verdade, ele só ia acontecer após o almoço do dia seguinte, né? Ou seja, a gente ia ter que passar ainda toda a noite no aeroporto de Atenas, né? E só que aí mais um problema, né? Não necessariamente um problema, mas o aeroporto de Atenas ele não é, como que é o termo lá? Ele é sleep friendly. Enfim, eles não gostam muito que as pessoas durmam, né? Visivelmente assim no aeroporto. Então a gente teve também que se manter acordado e foi um pouco mais maçante, né? Então, assim, após um pouco de estresse, hoje a gente dá risada, né? Mas na época foi um tanto quanto estressante. Mas deu tudo certo, a gente foi também pro hotel, porque a gente ia ficar alguns dias hospedados antes de definitivamente ir até Corfu, né? Onde ia ser realizada a conferência. Para ir até o hotel foi super tranquilo, né? Uma outra dica que a gente pode dar aqui é aprender, né? Para quem nunca foi, para quem não tem muita experiência e precisa economizar, aprendam a utilizar o sistema de transporte público do local que vocês estão indo. Isso faz toda a diferença se você está querendo economizar. No nosso caso, a gente foi do aeroporto até o hotel também utilizando o metrô, porque tinha uma estação de metrô bem próximo, né, do nosso hotel, a gente já se atentou para isso. Para ter o acesso ao metrô foi super tranquilo, a gente só saiu do aeroporto, assim, atravessamos a rua, já tinha a entrada do metrô, para comprar o bilhete também foi super tranquilo. Uma outra dica também, né, geralmente em cidades assim, mais turísticas, eles têm um passe, que é como se fosse um passe full para a utilização do transporte público. Então você compra uma vez, você vai pagar um pouco mais caro, mas você tem acesso livre para utilizar todo o sistema de transporte público, né, ônibus, metrô, enfim, por um período de tempo, né, que já é mais voltado também para turista, né. E no hotel também foi super tranquilo, a gente pegou assim, um hotel um pouco mais em conta, mas que atendeu totalmente o que a gente precisava.
E daí durante esses dias a gente conheceu mais ali a parte turística de Atenas, né? A gente fez aquele circuito ali relacionado à região do Partenon, que é como se fosse também um pacote que você compra já em Atenas, para conhecer, né, esses pontos mais famosos, de certa maneira. É uma região, para quem gosta assim de história da civilização, é uma área muito rica, é realmente muito interessante, vale muito a pena. E também algumas dicas, né, para quem nunca foi, na verdade, gostaria de fazer esse circuito, né? Se você é aluno de universidade, primeira coisa, pega um comprovante de matrícula que você tem e traduz ele se a universidade não fornece uma versão traduzida. Mas faça isso, peça pro coordenador do seu curso de pós assinar, porque esse comprovante, geralmente, se você apresenta, você consegue descontos, principalmente nessas atrações mais históricas. E outra dica, procurem visitar também os locais o mais cedo possível, porque, assim, você vê qual que é o horário que abre a atração, você já procura estar lá. Porque é um horário que geralmente tem menos gente, você consegue aproveitar bem o local, consegue tirar bastante foto, você tem mais tranquilidade no caso. Bem, daí a gente passou esses dias em Atenas, na verdade foram 2 dias, considerando que a gente chegou, e mais um. E daí no terceiro dia a gente ia para Corfu, que era a ilha, né, onde ia ser o evento. Como essa ilha ela ficava praticamente do lado oposto ali da Grécia, né, do lado oposto ali de Atenas, a gente foi de avião. Então a gente chegou lá nessa ilha, né, a conferência sendo realizada num hotel, um hotel que era assim, muito, muito bom. Acho que, se não me engano, era até um hotel 5 estrelas. Sim. Tanto que eu e o Alisson, a gente nem ficou nesse hotel, a gente ficou no hotel ao lado, que era muito mais em conta, né? Eu acho que era menos da metade do. É, A diária era menos da metade do preço do que foi o evento. sim. E daí a gente chegou lá, o evento ia ser lá, a gente foi comparecer, né, nos dias lá da conferência, mas no começo a gente teve uma recepção muito boa de algumas pessoas, que elas ficaram até surpresas que a gente era do Brasil, mas por outro lado a gente também teve recepções ruins, tanto que a gente foi falar com a chair do evento, que precisava de um comprovante do pagamento da inscrição, que a gente não tinha recebido, e ela foi até um pouco grossa, assim, com a gente, sabe, sobre esse papel que a gente precisava, até que ela acabou entendendo o que a gente queria, né, e conseguiu fornecer pra gente, né, o É, comprovante. foi algo até meio estranho, assim, porque a gente estava, né, fazendo um esforço para se comunicar com ela e ela parecia que não queria entender o que a gente estava falando, tanto que até a gente acredita que era uma aluna dela mesmo, né, uma orientanda dela, que aí praticamente falou a mesma coisa que a gente estava falando e daí finalmente ela conseguiu entender de certa maneira, né, o que a gente Sim, precisava. mas ela estava entendendo, ela quis meio É, que. Mas enfim. Daí a gente percebeu, né, com a nossa participação no evento, que tinham pessoas de diferentes culturas ali, né, e que com certeza com experiências de vida diferentes e, consequentemente, com níveis de inglês diferentes. E a gente, claro, estava nervoso com isso, já que era a nossa primeira apresentação, né, internacional. A gente tinha treinado, a gente tinha treinado com a professora Lier, tudo, mas mesmo assim a gente estava com aquela insegurança da primeira vez, né? E a apresentação dos papers, foi um momento que eu e o Alisson estava muito nervoso, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu entender as perguntas, conseguimos responder as perguntas. Então, quando passou esse dia, a gente saiu tipo aliviado, né, que a gente tinha conseguido cumprir o que a gente tinha, né, se proposto a fazer, que é ir lá apresentar o evento, que era o foco da viagem. exatamente, né, aquela sensação de missão cumprida. É. E no evento, né, teve um jantar que já era incluso, né? Então o Alisson a gente foi, né? Até pra gente poder fazer network, conhecer as pessoas, né? E ver como é que era ali, né? Esses jantares em eventos. Então, a gente foi nesse jantar, a gente sentou numa mesa que tinha pessoas do Reino Unido, dos Estados Unidos, e foi bem legal, porque a gente pôde conversar com eles, né? Eles perguntaram um pouco de como que era a nossa vida de estudante na UEM, né, no Brasil, né? Como que era um mestrado no Brasil, a gente conseguiu conversar ali, entender um pouco da diferença ali da cultura, e foi bem É, interessante. Foi até bem legal a gente perceber que a gente conseguia conversar por um tempo que a gente nem imaginava, até em inglês, né, por falta de treinamento. sim. E foi uma experiência muito, muito legal.
Bom, também alguns aspectos gerais sobre Corfu, né, que eu acredito que poucas pessoas conheçam Corfu por ela não ser uma ilha mais voltada, assim, com mais foco para turismo, né? Ela é um local histórico, né? Porque tanto que Corfu ela foi uma das ilhas dominadas pela República de Veneza, né? É uma ilha que tem muitas fortalezas, tem muitos castelos, assim, regiões muito interessantes para se conhecer a um preço muito acessível, né? Isso quando se é cobrado a entrada, né? E novamente com aquele papel comprovando, né? Um documento que você é aluno de alguma instituição, você ganha lá aquele descontinho, né? Então a gente pôde visitar esses locais, foi muito legal, foi muito divertido. Além disso, o aeroporto da ilha ele fica numa região que é praticamente uma baía, né, lá, se a gente for ver. Então, do hotel que a gente estava, era bem de frente, de certa maneira, para essa baía, então a gente conseguia ver também praticamente todos os dias os aviões passando muito rente ali descendo no aeroporto. Então, foi também uma experiência bem legal. Tem uma comida, de certa maneira, típica da Grécia, que é o pitagiro, que é popularmente como se fosse um churrasco grego. É muito saboroso, é muito bom. Para quem for para a Grécia, por favor, comam um pitagiro. É maravilhoso. E uma outra coisa que também essa ilha, né, como eu falei, ela é bem grande. E ela tem muitas praias para se conhecer, né? Então, como a gente tinha um tempo também reduzido para fazer isso, e devido à extensão da ilha, a gente escolheu, na verdade, uma das ilhas para conhecer, que foi a ilha de Agios Georgios, né? Que são isso, a praia, né? A praia de Agios Georgios, que ficava assim a mais ou menos uns 40 quilômetros da localização que a gente estava, do nosso hotel. Ou seja, a gente novamente pegou transporte público para ir até lá, né? A gente viu a gente viu um ônibus, na verdade, que levava para lá. E beleza, a gente foi de ônibus, né? Só que como essa ilha não é muito voltada para o turismo, a população, assim, no geral, eles não falam inglês, assim, eles não é da cultura deles, né? Conhecer, né? Falar em inglês. E tem algumas coisas que faz muita diferença nesse ponto, principalmente por ser da área de exatas. Se você sabe mais ou menos o alfabeto grego e ao que cada letra corresponde, você consegue, de certa maneira, saber o que está escrito nas placas, principalmente de transporte público, para conseguir para conseguir ler essas placas. Daí a Laila agora vai falar um pouquinho mais sobre essa nossa ida até essa praia. Uma das coisas que fez a gente escolher esse lugar era que era um dos pontos que tinha mais transporte para ir, tipo, mais horário de ônibus para ir, mais horário de ônibus para voltar, né? Alguns outros assim, a gente tinha olhado que eram locais mais famosos até da ilha. Às vezes tinha um horário de ir, um para voltar, e a gente ficou meio preocupado, né? Como a gente estava usando transporte público, que se a gente perdesse, a gente não ia ter outra coisa, né, para fazer. A gente ia gastar um dinheiro para voltar de táxi, não sei, muito bem, ou pagar um hotel ali e esperar para voltar no outro dia. Então a gente escolheu esse lugar porque tinha mais horários. E daí a gente foi, até lá, deu tudo certo, né? Na verdade, para a gente ir, a gente não tinha certeza se a gente estava no ponto certo, né? Mas, até uma senhora, ela veio falar com a gente em grego, né? E daí eu falei para ela que eu não falava grego, que eu só falava inglês. E daí ela falou assim, mas eu não sei falar inglês. E na verdade ela meio que queria me perguntar se o ônibus que ela estava querendo ir já tinha passado. Até agora não tenho certeza se era isso. Foi uma torre de Babel ali. Não... E daí meio que ali a gente meio que conseguiu ajudar ela ali. E daí a gente tava vindo no nosso ônibus, a gente foi nesse ônibus, beleza. E a gente fez ali o passeio, foi muito legal, né? Na verdade, quando a gente escolheu, a gente não imaginava que a trilha era tão grande. Mas deu tudo certo também. Eu fiquei tranquila quando eu vi famílias com crianças muito pequenas fazendo a trilha, assim, então daí eu e o Alisson ficou mais tranquilo, falou assim, então vamos, a gente foi, visitou a praia, E a praia é belíssima. Lindo. E daí a gente voltou, e daí na hora de voltar, a gente tava lá no ponto de ônibus, que era o último ponto, né, onde o ônibus fazia a volta, e simplesmente a gente foi para pegar o primeiro ônibus que tinha de volta, no primeiro horário, e simplesmente o motorista, a gente deu sinal para ele e ele não parou, ele simplesmente passou e foi reto. E a gente ficou sem entender nada, e tinha outras pessoas no ponto com a gente. Tinha um casal da Alemanha junto também, que não entenderam nada do que aconteceu.
tipo, acho que foi por Deus, assim, que a gente tinha escolhido esse lugar que tinha mais horário, porque a gente sabia que tinha mais um. Daí a gente ficou lá esperando o outro ônibus, e daí o outro ônibus demorou um monte, isso choveu, e daí ficou frio, e daí a gente já tava meio querendo estragar ali o passeio já tava ficando meio num estresse, até que o outro ônibus veio, e daí a gente praticamente pulou na frente do ônibus, pra gente ter certeza que ele ia parar. E daí ele parou, e daí a gente foi pra entrar, e daí a gente foi pagar a passagem, e tipo, o motorista não tinha troco. E não falava inglês também. Ele não falava inglês, e daí a gente ficou assim, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente ficou tentando fazer uma mímica ali, de que a gente ia trocar o dinheiro, e o Alisson ia lá comprar uma coca, daí a gente ficou assim, he buy a coke, e daí ele não tava entendendo muito bem, tal, daí eu fiquei lá no ônibus, até que o Alisson foi lá, trocou, e na hora que ele entendeu direito, que a gente tava dizendo que a gente ia trocar o dinheiro, que ele percebeu que era isso que a gente ia fazer, daí deu tudo certo. Daí a gente conseguiu voltar, né, de ônibus até o centro, pra gente pegar o ônibus até o hotel de novo. Os motoristas desses praia eram completamente malucos, tanto da ida quanto da volta. Era uma montanhazinha daquelas que você vê em filme, assim, quando você olha pro lado é um precipício, assim. Era desse jeito, e o motorista ia 500 por hora e com um som torando. Sem cinto. Sem cinto. Determinando onde cada pessoa tinha que sentar no ônibus. O da volta tava até fumando. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Com a placa de não fume bem na frente dele. Então, a gente saiu e falou assim, nossa, é engraçado, porque a gente teve várias experiências, assim, de... aquelas que você tem quando você vai pela primeira vez para um lugar, para a Europa, né, que as pessoas falam, uma sensação de segurança, né, coisas que a gente não tem muito aqui no Brasil, mas nessa experiência a gente teve uma sensação ao contrário, a gente teve uma sensação de, tipo, onde a gente foi parar. Vamos morrer a qualquer momento, né? Então, tipo, a questão do choque cultural pro bom, a gente também teve uma questão de choque cultural pro ruim também. Então foi interessante essa experiência. Bem, e né, até uma das coisas que era o choque da experiência positiva, né, que o nosso hotel que a gente estava, ele tinha piscina, só que a piscina era, tipo, você tinha que cruzar a rua para acessar a piscina e não tinha, e, tipo, dava a impressão que qualquer pessoa podia entrar lá, não tinha ninguém controlando o acesso, nada, e ficava lá aberto, era só você entrar. Né? Então isso foi aquelas experiências assim, de que as pessoas respeitam, né? O choque cultural de que a pessoa respeita, não vai entrar porque ela não está no hotel, né? Então ali teve esse lado também de uma experiência positiva. E aí a gente foi para Nápoles, na verdade. É uma ilha de volta, do outro lado, assim, da Grécia, ali, do lado de Atenas, de novo. Essa ilha ela fica perto de algumas ilhas famosas, né? Como Mykonos, não tenho certeza se assim se fala, né? E a famosa ilha de Santorini. E daí a gente escolheu ela, né? Porque a gente queria conhecer esse lado mais turístico, mas a gente também não queria gastar horrores só porque era uma ilha ali turística, né? E a gente acabou escolhendo essa meio que quase aleatório, assim. A gente viu que era uma ilha que tinha mais estrutura e tal. E a gente foi de barco para essa ilha, né? Nesses barcos, assim, que são bem grandes, né? Que vai, tipo, vai os passageiros, vai os carros, vai os caminhões, vai tudo junto ali. E o nosso bilhete, até foi engraçado que o nosso bilhete da ida marcava que demorava 2 horas a viagem. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que não existia nenhum navio que fazia em 2 horas, que na verdade o tempo normal era 5 horas. Uhum. Então, se a gente não tivesse planejado as coisas assim, com o tempo sobrando para tudo, que, né, que a gente sempre tinha esse receio de perder alguma coisa por causa do tempo, a gente ia ter perdido, às vezes, alguma coisa na volta, né? Se a gente tivesse imaginado que ia demorar só 2 horas para voltar. E não foi só com a gente também, tinha algumas outras pessoas que a gente pôde perceber que estavam também nesse barco, questionando a tripulação, né, porque que ia demorar 5 horas para chegar, sendo que no bilhete falava 2 horas. Exatamente. Então não foi só com a gente que isso aconteceu. E daí a gente chegou nessa ilha. Essa ilha ela é uma ilha muito gostosa, muito aconchegante, muito bonita, tipo, e o custo dela comparado às outras ilhas que eram ali as famosas, né, como Santorini, era muito mais baixo, né? Mas mesmo assim ela dava muito aquele visual de ilha grega, né, com as casinhas brancas, né? A gastronomia tinha muitas opções e era tudo muito, muito bom. Tinha umas praias lindas, né, com água, assim, a água era bem gelada, né, mas as praias eram muito, muito boas.
tinha até um castelo ali na parte histórica da ilha para visitar, né? Acho que era um castelo veneziano. Sim. E daí foi também assim, alguns dias que a gente passou lá que foram muito, muito bons. E como sempre, né, estudantes querendo economizar ali, a gente foi até a gente queria conhecer uma outra praia, que era mais longe do nosso hotel. Mas dentro da ilha ainda. Dentro da ilha, né? A gente não fez nenhum passeio assim a mais. Daí a gente pegou um ônibus, transporte público, pra praia até lá, e a gente resolveu voltar fazer o caminho a pé. Dava uns 10 quilômetros. Eu e o Alisson, a gente sempre anda muito quando a gente viaja. Mas você pensa, por um lado tem um lado positivo, que você acaba conhecendo muito mais coisas, né? Sim. Andando. Então a gente falou assim, não, esse tanto aqui a gente tem certeza que a gente consegue andar a pé, qualquer coisa a gente vai parando e tal. E resolvemos voltar a pé. É que era cerca de 10 quilômetros também, né, Laila? É uma distância assim que a gente está acostumado até andar quando a gente faz alguma viagem. Exatamente. Então, mas na volta a gente acabou entrando numa tarde no Dino totalmente por engano. Não tinha placa nenhuma. A gente simplesmente foi andando quando a gente viu que tinha uma família sentada ali com as crianças. A gente andou tipo um pouco da frente, tinha tipo senhores e senhoras, né, ali totalmente nus na praia. E a gente ficou tipo, É porque não tinha nada. era a continuação da costa ali, né? E não tinha placa, não tinha aviso nenhum. Simplesmente começou a praia de nudismo e pronto. E pronto, foi isso. De repente acabou e pronto também, e foi isso. Tipo, a gente não sabe onde começou, onde acabou, a gente só sabe que a gente passou por ela. Uhum. A gente voltou andando, só que daí tinha uma parte dessa volta que tinha que subir, a gente não tinha imaginado ali direito, mas a gente tinha que sair da praia e subir uma montanha pra descer pro outro lado. Daí essa parte foi o que meio que estragou o passeio, porque fez parecer que os 10 quilômetros era 50, tanto sol, e daí a gente já não tava mais na praia. E a vegetação também é muito rasteira, né? Então você não tem, por exemplo, árvores para você parar um pouquinho e ficar na sombra. Sim. Mas foi, assim, os dias lá foram ótimos. E daí na hora de voltar a gente pegou um barco de novo até Atenas, né? E o barco da volta era muito engraçado, parecia realmente que você estava sentado numa rodoviária no Brasil, só que a gente tinha comprado um barco mais barato. Parecia muito uma rodoviária no Brasil, assim, só que era num barco em cima andando. Exatamente. Mas, enfim, né, deu tudo certo também. Depois que a gente voltou para Atenas, a gente nós já voltamos, né, diretamente para o Brasil, fizemos a mesma escala, paramos em Amsterdã, depois viemos até São Paulo, né, só que daí a escala era menor, a gente nem andou mais pela cidade de Amsterdã. Curiosamente, na data que a gente voltou, foi justamente tava acontecendo, né, a Copa do Mundo de Futebol de 2018. Foi bem no dia que o Brasil perdeu para a Bélgica de 2-1. Então, dentro do avião, sei lá, mais da metade era de brasileira, a tripulação era holandesa barra belga, né, que são países vizinhos ali, países parceiros. E aí tava aquela festa e lamentos, né, dentro do avião, porque o comandante de tempos em tempos ele ia avisando como que tava a situação do jogo, foi bem divertido. Chegamos em Guarulhos, né, o aeroporto daí também completamente arrasado, um monte de gente indo viajar ou voltando de viagem com a camiseta, né, do Brasil, da seleção, tá aquele clima de velório, né, mas enfim. E foi isso, deu tudo certo na viagem, né? Apesar de todos os apesares, foi uma experiência que valeu muito a pena, que a gente vai guardar para sempre. Né? Então, só algumas impressões gerais que a gente pode passar, né? Primeiramente, as viagens internacionais, quando você faz, né, principalmente para essas conferências, elas te dão, assim, uma outra visão do mundo. É muito importante, é muito interessante você ir conhecer outras culturas, né? Como que o pessoal... como que eles trabalham, na verdade, como que eles desenvolvem pesquisa, desenvolvem projetos, né? E como que tudo isso funciona de maneira global. Daí você tem que ter em mente que quando você vai para essa conferência, o seu objetivo principal tem que ser na conferência conhecer esses novos trabalhos e tentar realizar um certo networking com esse pessoal, porque eles podem ser possíveis parceiros de pesquisa futuramente, né? Isso pode ser bom tanto para você quanto para o grupo que você faz parte. E assim, uma última dica, pessoal. Ainda mais se você tem um pouco de insegurança quanto ao seu nível de inglês. Não se preocupe com isso e não tenha vergonha de se expressar no nível que você tem conhecimento. Se você tiver um esforço, de certa maneira, para falar, né, para tentar se expressar, a pessoa que está querendo te entender, ela também vai se esforçar para se entender e, de uma maneira ou de outra,
vai dar certo, vocês vão se entender da melhor maneira possível. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa história aqui, de como foi nossa primeira viagem internacional. E espero que tenha ajudado de alguma forma, né, a tirar algumas dúvidas um pouco da Grécia, de como que é participar de uma conferência. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau. Tchau, tchau.